Bom, gente, então agora a gente vai começar uma nossa live com a doutora Mônica Romero, que a gente vai falar sobre controle de infecção nesse momento de crise da pandemia do coronavírus. Doutora Mônica, muito obrigada por participar aqui com a gente, como Eu sempre. que agradeço a Como sempre, oportunidade. a gente é muito parceira, né? Com certeza. E a doutora Mônica tem muito conhecimento, queria que você se apresentasse, por favor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Romero, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista em dentística, eu tenho um MBA em controle de infecção e gestão em saúde, e eu faço uma consultoria, um curso de consultoria nos Estados Unidos por uma associação chamada OSAP, que é uma associação de dentistas americanos que só conversa sobre controle de infecção, junto com a Dale Foundation, que é uma faculdade de lá, para ser consultora nos moldes americanos, e junto com uma equipe brasileira, a gente está trazendo estes moldes aqui para o Brasil. Nesse momento mais difícil, a USAP disponibilizou todos os recursos tecnológicos, assim como outras entidades, a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, com todos os seus arquivos abertos, para que a gente se inteirasse mais sobre o conceito de biossegurança, que já deveria estar implícito, né, na vida das pessoas, mas normalmente não está. E é isso que a gente veio conversar, bater um papo hoje sobre o que é possível fazer na vida pessoal, na vida odontológica, profissional, para a gente conseguir lidar com o controle de infecção, né? Ok, eu acho que todo mundo tem muita dúvida, né, doutora Mônica, nesse momento, se o consultório pode ficar aberto, se é para atender só emergências. Então, eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre isso. Bom, entre sábado e domingo, eu fiz mais de 12 horas de reunião. Falei no começo que eu estou trabalhando mais como se eu estivesse trabalhando no consultório, né, mesmo como dentista, porque as normativas são muito recentes, né? Tudo isso está se formando, uma opinião, um conceito, um consenso sobre o que fazer na odontologia. O que se sabe, na verdade, é que é necessário, é recomendado que todos os consultórios odontológicos fechem neste momento, só atendendo urgências e emergências, dentistas em UTI, dentistas em atendimentos hospitalares, e no consultório emergências e urgências, o que dá um certo... A gente ainda vê muitos profissionais atendendo com os mesmos questionamentos. Eu tenho conta para pagar, eu tenho boleto para pagar, eu tenho que acertar a minha vida, e, na verdade, a gente tem que estar vivo para fazer isso, né? E a gente sabe que o dentista é a profissão de maior risco, fora os de fronte mesmo, o de maior risco de contaminação, para se contaminar e para ser um vetor para contaminar os outros, né? Esse é o problema que a gente encontra hoje. A gente sabe hoje que os pacientes, eles estão assintomáticos, as pessoas em relação ao Covid-19, a doença especificamente, eles têm o vírus, mas não têm a manifestação clínica, e esse pessoal está frequentando o seu consultório, assintomáticos, e aí a gente consegue ser um vetor, inclusive, para passar para as pessoas que estão em casa e para os que convivem socialmente. Por isso, esse isolamento social hoje, né? Então, é recomendado que o consultório feche nesses próximos 12 dias ainda, 15 dias, só atendendo emergências e urgências. Isso já é uma normativa da Anvisa, já é um consenso dentro desses conselhos regionais, todos, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, todos eles, eu não tenho a lista total aqui, mas todos eles já têm essa normativa de fechar o consultório. O governador já fez isso também com uma normativa, então esse é o consenso hoje que está acontecendo. Doutora Mônica, assim, eu não sou dentista, né, então eu tenho uma certa ignorância. Por que os dentistas é a classe que tem mais risco de infecção? Porque, na verdade, os dentistas lidam com aerosóis, né? Aerossóis e gotículas. Quando você aciona a alta rotação, quando você aciona o motor, né, qualquer motor ligado ao ar comprimido, junto com a saliva do paciente, você tem a produção de aerosóis, esses aerosóis ficam suspensos no ar. O coronavírus tem essa capacidade de ficar 4 horas suspensos no ar.
Então, esse é o problema, né? Na verdade, você acaba sendo um vetor na roupa, nas superfícies, acabam contaminando, né, as pessoas. Então, pela proximidade da boca, pela quantidade de aerosóis produzido num tratamento odontológico, a gente indica esse alto índice de contaminação, a gente indica o fechamento dos consultórios. Ok, e uma pergunta que as pessoas me fazem muito é o que é emergência, né? Assim, e na emergência, como lidar com isso? Essa é super importante. Eu vou começar, o que se deve fazer para. Eu vejo que tem uma pergunta aqui, né? Como se deve fazer para atender as urgências? Eu vou falar disso, mas antes disso, eu faço parte de um grupo chamado Geração Biossegurança, que são professores de universidades e seres pensantes, vamos dizer assim, no controle de infecção odontológica. Nós preparamos um documento junto com a Anvisa e com os conselhos regionais. Esse documento vai estar disponibilizado entre hoje e, no máximo, amanhã na internet, vai estar na minha página, vou publicar em outras páginas, mas é um documento que se baseia em algumas coisas. A primeira coisa é dar informação para o paciente, né? Explicar para ele que esse é um momento de todos nós nos recolhermos, de todos nós evitarmos o contágio através do isolamento social, e disponibilizar canais de comunicação do paciente com o dentista. Isso é extremamente importante para não se perder o vínculo, para não se perder o contato com o paciente e abrir esse canal. Segundo, eu estou olhando aqui para o lado que eu estou com ele pronto, não está informatizado, né? Mas como a gente falou, a segunda coisa é deixar claro que os pacientes podem ser atendidos em caráter de urgência, que é o que a gente faz em consultório odontológico. O que é urgência hoje? Isso é um consenso em relação ao CDC, em relação à Academia Americana de Odontologia, ao Ministério da Saúde, à Anvisa. Todos os órgãos brasileiros e internacionais têm uma classificação do que é urgência, então do que a gente acha que é urgência e como que a gente pode atender esses pacientes. Eu vou ler especificamente o que é urgência para vocês a gente não ter dúvida, né, sobre o que é possível. É tudo relacionado à dor, na verdade, de urgência odontológica relacionada à dor. Abscesso, pericimentite, pericoronarite, alveolite, abscesso, infecção bacteriana resultando dor e edema, traumatismos dentários, né, um trauma, uma fratura dental, em que esteja ocasionando lesão de tecido e dor em tecido mole, a cimentação de peças protéticas quando as provisórias tiverem sido perdidas e estiverem causando dor e desconforto em paciente. Então, não é para fazer uma nova provisória, é para fazer a cimentação da definitiva, porque nos pegou no meio do caminho dos processos, né? A remoção de sutura, hoje, por exemplo, eu estive no consultório para fazer a remoção de uma sutura, o paciente era alérgico, eu tive que usar um fio especial, não consegui usar de Vicryl, não reabsorveu sozinho, e eu tive que fazer essa remoção. Fratura de peça protética com bordas cortantes, periodontite aguda ou com presença de abscesso. Isso é considerado urgência hoje no consultório. Dor, basicamente dor. Não é para trocar fio porque chegou agora, não é para dar os novos aparelhinhos porque chegaram agora, não é para fazer a restauração, não é para fazer clareamento, não é para fazer atendimento odontológico, atendimento clínico odontológico. Isso não é urgente, né? Eu vou frisar sempre essa frase. Urgente é nós ficarmos em casa para não nos contaminarmos, não contaminar ninguém ao nosso redor e não contaminar principalmente os nossos pacientes, né? Então, tudo que se relaciona à urgência é dor, e é isso que pode ser feito no consultório. Doutora Mônica, a doutora Filomena perguntou aqui se pacientes com abscessos possam atender para drenagem e entrar com antibióticos? A drenagem de abscessos resulta dor e, normalmente, a gente precisa intervir, sim, no consultório, pode dar antibiótico, enfim, faz o protocolo normal, né? O que a gente não quer que seja, como eu vou dizer, que seja um tratamento normal, né?
a gente sabe mais do que nunca que o paciente que não tratou agora não vai querer tratar agora, né? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento também, né? E qual que é o tempo de sobrevida do coronavírus? Em O suspensão e coronavírus, em superfície? eu estou vendo aqui a pergunta. Na verdade, o coronavírus, o SARS-CoV-2, né, que é especificamente o que causa a doença, né, do Covid-19, ele é um vírus extremamente pequeno, né, e ele fica suspenso no ar por pelo menos 4 horas. Quando ele está suspenso no ar, uma hora ele cai, né, e ele cai em superfícies, né, e essas superfícies eu também preciso de um tratamento para conseguir lidar com esse vírus agora em superfícies. Então, se eu não mantenho um protocolo completo no consultório, eu não consigo resolver esses problemas, né? Então, o que a gente pede especificamente nos casos de urgência é um aumento, né, um espaçamento entre os pacientes um pouco maior do que seria para dar tempo de desinfetar todo o consultório, limpar, desinfetar e proteger, fazer toda a sequência correta. E aqui eu vou dar só um parênteses para a gente não entrar muito, resolver mais as perguntas, né, do que efetivamente os protocolos. Para quem não assistiu, eu fiz um webinar da Team One, tem o link lá no portal, tem um link na minha página, na página da Paula, que está gravado sobre toda a sequência, né, dos protocolos. Obviamente, a gente teve 1 hora para falar disso, é muito maior, e um dia a gente vai poder conversar isso com mais calma, num curso de treinamento, mas lá tem toda a sequência que é preciso. Aliás, gente sabe... aliás, doutora Monique, deixa eu agradecer a Tilman que disponibilizou essa plataforma para a gente poder falar aqui hoje, e o link desse webinar que a doutora Mônica fez, falando de todos os protocolos, está no site da Tilman, certo? Na página da Tilman, tem um link, então, para toda a aula que ela deu, de mais de 1 hora, sobre como fazer essa desinfecção do consultório, certo? Isso. Então, assim, para a gente fazer tudo corretamente entre um atendimento e outro, já é um tempo bem demorado. Eu preciso ter auxiliar treinada, eu preciso ter os produtos corretos, isso já é um pouco demorado. Quem não faz já está errado. Então, na verdade, o Covid veio para nos causar um alerta pessoal do que tipo de dentista nós queremos ser. Então, assim, se eu estou atendendo normalmente, se eu não faço nenhum protocolo, não tenho nenhum protocolo, se tudo isso acontece indiscriminadamente, sem nenhuma rigidez, eu já não sou um bom profissional, né? Então, a gente tem aqui uma cobrança interna para mudar comportamento dentro do consultório e conseguir criar protocolos e valorizar a nossa profissão e nosso atendimento, já que é uma profissão de risco, né? Mais do que isso, nós temos que envolver os nossos funcionários nisso. Isso é o fundamento de um processo de controle de infecção. Envolver os funcionários para que a gente consiga fazer com que eles também estejam protegidos, né? A gente tem responsabilidades para com eles, então é necessário que a gente consiga fazer isso. O pessoal está perguntando aqui, doutora Mônica, quais são as EPIs para o atendimento de emergência nessa situação? Vamos lá. Tem que ter a máscara N95, o que precisa? Então, assim, mais do que EPI, eu estou seguindo aqui as perguntas. Ok. Na verdade, assim, nós temos alguns controles, né? Vamos falar de odontologia e depois a gente fala do nível pessoal propriamente dito. Dentro do consultório, em casos como esse, ficou recomendado pela Anvisa e por todos os órgãos de administração de controle de infecção do planeta, né, Terra, vamos dizer assim, para as pessoas não terem dúvida, não é uma opinião pessoal, né? Então, a gente precisa ter, vamos começar de baixo para cima, né? Sapatos adequados pela NR32, uma roupa em que eu coloque só na hora do consultório, não pode ser a mesma roupa que vai para a rua, assim como essa conduta também quando eu vou ao supermercado, por exemplo. Eu vou ao supermercado, eu não posso ficar com essa roupa que eu fui à rua agora para dentro. Em tecido, ele permanece vivo por 2 horas, né? Então é importante que a gente troque de roupa. Esse hábito também deve ser instituído no consultório odontológico. Eu venho com uma roupa, me troco lá com uma roupa do consultório, e depois destroco essa roupa para poder ir embora.
eu preciso de um avental, né, que seja impermeável e trocada a cada paciente. Não é um avental de tecido, é um avental de TNT grosso, resistente, né? Eu preciso usar óculos de proteção, gorro, máscara, óculos de proteção para o paciente e a gente recomenda também protetor facial. Para o atendimento do paciente nesta fase em que a gente se encontra, dessas urgências, a gente recomenda a máscara que a gente chama de classificação N95. A N95 é uma máscara que tem 95% de barreira contra a área contaminada, né? E aí eu preciso usar essa máscara, ela está em falta, todos os EPIs hoje estão em faltas, ninguém estava preparado para receber esse tipo de contaminação mundial, então a gente tem problemas sérios, o nosso maior importador, ele era, eu vou mudar aqui, eu vou pôr só no ouvido porque eu não estou me ouvindo, né? Nosso maior importador era da China, né? Então a gente tem a matéria-prima da China não está vindo, eles precisaram romper com toda a exportação, então a gente não está conseguindo achar nenhum EPI. Já saíram normativas do Ministério da Saúde para que haja a fabricação, as fábricas estão mudando as suas linhas de produção para produzir máscara, é uma coisa que é possível de normatização, né? É possível que a gente tenha uma melhora no abastecimento desses EPIs. Mas basicamente a gente tem que ter, então, sapatos, eu não esqueci de nada, um sapato, na verdade, adequado, que é pela NR32, que é a legislação que regulamenta toda a saúde do trabalhador, né? O sapato adequado, máscara, óculos de proteção, gorro, protetor facial e o avental de manga longa, além das luvas, obviamente, né? Existe uma tendência, na verdade, das pessoas, como não acham um tipo de máscara, e neste caso teria que ser a N95 ou uma outra máscara que a gente chama de PFF2, né? Que a gente tem a 1, a 2, a 3, a 2 seria a indicado, se assemelha um pouco, é uma classificação um pouco diferente, porque uma é europeia, outra é americana, mas essa máscara ela deve ser usada para as equipes de atendimento de urgência durante o período todo, né? Ela fica bem lacrada, né? O óculos de proteção, ele precisa ser hermético, né? Não é o óculos de grau, é o óculos que acomode melhor e prenda, faça a sucção, e por isso que vocês estão vendo muitas fotos de trabalhadores na área de saúde já com aquelas marcas, né, quando eles tiram o EPI, e mais do que isso, precisa saber colocar o EPI e tirar o EPI nessa sequência que eu falei, e isso vai estar bem descrito no documento. Tirar o EPI também é extremamente importante para não se contaminar na hora que você tira o EPI contaminado, né? Então, isso é extremamente importante, tá? Você quer que eu vou lendo as perguntas para você? Eu estou vendo aqui, ó, um problema de saúde pública, Lígia, é elencar os procedimentos a serem realizados, a gente já falou, né? E aí a produção de aerosóis. Esse é o problema, na verdade, porque se você for fazer uma abertura endodôntica, por exemplo, para resolver uma pulpite, você vai precisar de aerosol. Então, o que a gente recomenda são algumas barreiras para que você não tenha esse aerosol contaminado, como, por exemplo, isolamento absoluto e bombas de alta sucção, né, o bomba vácuo. Então, esses são dois recursos extremamente importantes para que a gente não tenha a produção de aerossol contaminado. Já chega e coloca o isolamento absoluto mesmo. Tá? E o pessoal está perguntando aqui, ó, por exemplo, como usar o protetor facial junto com a lupa acoplada ao óculos de proteção? Difícil. Para conseguir associar tudo vai ser extremamente difícil, né? E por isso que a gente pede essa urgência, na verdade, de não atender, né? Essa necessidade de não atender no consultório para a gente conseguir administrar, porque os protetores faciais que a gente tem aqui, na verdade, a gente não cabe tudo, né? Eu, por exemplo, trabalho com o meu direito de contato, que é contraindicado nesses momentos pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, porque a lente de contato é um meio de cultura, eu teria que tirar, então eu teria o óculos óculos de grau, o óculos de proteção, eu uso uma lupa e trabalho no microscópio.
Então, assim, seria um monte, né, de camadas para que a gente consiga enxergar. Mas o protetor facial, a vantagem do protetor facial, ele não substitui a máscara, né? Mas ele pode vir a substituir o óculos de proteção, por exemplo, Ok. né? Ou a lupa, no caso. E para isso a gente precisaria acoplar, porque tem vários tipos de lupa, enfim, várias coisas que precisam se arranjar no corpo, né? A Márcia disse que assistiu essa outra aula, que foi feita com a Tian, e ela ficou em dúvida quanto ao sabonete bochecho que devemos orientar o Muito paciente. bem. Antes do atendimento, na verdade, existe esse trabalho, um único trabalho chinês, em que fala do bochecho, não é, peróxido de hidrogênio a 1%. Existe um único trabalho que fala isso. Esse uma linha, hoje eu estive conversando com a Karen Ortega, que é chefe da patologia da USP, e a gente é minha amiga pessoal, foi muito gentil de conversar comigo sobre isso, e a gente levantou essa dúvida, né? Porque, na verdade, o COVID, ele atinge células pulmonares, né? O bochecho, ele produz uma contaminação um pouco menor, vamos dizer assim, né? Mas eu não posso aspirar esse aerosol contaminado de qualquer forma, porque o aspirando ele vai para o meu pulmão e vai causar. Então, assim, não tem tantas vantagens assim. Essa é uma linha de raciocínio. A segunda linha de raciocínio foi esse único trabalho que falou do peróxido de hidrogênio. É extremamente difícil de manipular, é extremamente oxidante, né? E talvez não seja o grande foco desde que o atende só a urgência. Ainda é muito recente. Essa é minha gatinha que está querendo subir aqui de qualquer jeito. Por isso que toda hora eu estou segurando alguém aqui. Mas ela é um problema sério, porque não existem trabalhos nem falando que sim, nem falando que não, que serve, né? Que a clorexidine ajudaria ou impediria. É sempre um problema. O contato social é muito mais contaminante, tanto que existe só esse único trabalho, né? Falando de peróxido de hidrogênio a 1%. Eu Eu sou bem estive falando com ignorante, uma. esse que você falou é hipoclorito, 1% é a mesma Não, coisa? aí o hipoclorito 1% é para desinfecção, é peróxido de hidrogênio a 1%, que é manipulado na hora que o paciente está lá, né, chega para fazer o bochecho, porque ele, se você for fazer essa manipulação, essa diluição em casa, né, no consultório, ela é muito instável. Eu não consigo fazer de manhã para todos os pacientes de manhã fazerem, né? Quando chega no último já está instável. É um por um, então é uma parte de peróxido de hidrogênio 10 volumes para 2 partes de água destilada. Mas esse é um trabalho que é o único trabalho e não existe evidência científica ainda comprovada de que isso seja melhor que a clorexidina. A gente sabe que precisa fazer um bochecho antisséptico, mas a gente não tem essa certeza ainda, né? É uma recomendação só. E o hipoclorito 1% serve para quê? Então, a partir aí você tem. Então, nós estamos falando do EPI, então é chegar no consultório, se paramentar, ficar de máscara o tempo inteiro, porque a N95 ela é uma máscara extremamente grossa, a gente só troca quando você está visivelmente suja ou molhada, que está dificultando a respiração, né? É bem difícil trabalhar com ela, inclusive. E normalmente a gente pede para ela ser descartada. Se ela não for descartada ou ela estiver íntegra, a gente pede o acondicionamento dentro de um saco de plástico, pode ser aquele saco que faz a embalagem dos instrumentais, sem fechar, né? Deixar ele aberto e identificado para você continuar usando, porque é uma máscara que está em reclusão, em recessão aqui, a gente não consegue achar. Existem algumas recomendações do Ministério da Saúde para cobrir essa máscara ainda com uma descartável, e essa sim ser passível de troca, né? Mas ainda é muito novo e a gente vai ter que se adaptar em relação a isso ao consultório. Ao consultório odontológico, neste momento, eu não consigo nem vislumbrar qual seria a solução, porque a gente não tem nem a máscara cirúrgica, que dirá, né, a máscara N95, que é extremamente difícil. Eu deixaria tudo isso direto para o pessoal que atende de frente em hospitais.
Então, pode ser reutilizada, né? Quer dizer, não tem Ela pode, ela tem um tempo de vida útil um pouco maior, porque se você vai estar com protetor facial, vai estar com outra máscara por cima, você pode acondicionar e guardar. É assim que é feito em hospitais. A gente ainda não tem estudos demonstrando que que a gente precise efetivamente descartar, enfim, é tudo muito recente. A gente ainda vai conversar muito sobre isso ainda, né? A última pergunta sobre EPI quem precisa de óculos de grau e lupa, como faz, então? Só Tem para que ficar pôr com o óculos por cima. Óculos de proteção, isso independe, é que eu falei, essas regras são independentes de Covid-19, né, de Aham. coronavírus. É óculos de grau e óculos de proteção. Porque o óculos de proteção, ele, na verdade, ele precisa de proteção lateral, que o óculos de grau não nos traz. Essa moda que agora, né, ultimamente a gente vê as pessoas com óculos bem grandes, tipo isso aqui, ó, isso aqui é um óculos grande, e as pessoas estão usando para trabalhar, mas se vocês olharem aqui do lado, não tem proteção. Então, as partículas você pode se contaminar através dessas proteções. O óculos de proteção ele tem proteção lateral. Então, tem um óculos menor, né, para caber um óculos de proteção por cima, tanto para você, quanto para o auxiliar, quanto para o paciente. Todo mundo precisa estar de óculos de proteção. Tá? Ok. O pessoal está perguntando se a roupa que usa no consultório pode lavar na máquina de lavar junto com as outras roupas? Não, não pode lavar na máquina ou junto com outras coisas, tá? É extremamente importante. Terminou de trabalhar, remove o EPI sempre do avesso, coloca no saco plástico. Se você tiver espaço no consultório, processa ele lá dentro. Então, como faz? Mergulha em água com hipoclorito a 1%, deixa lá 20 minutos e depois enxágua isso e estende, né? Então, se colocar na máquina, você está contaminando todas as roupas da sua casa. Certo. Tem um monte de pergunta aqui, não sei se você quer dar uma. Eu fui marcando as perguntas. Então, eu vou seguir da sequência, Tá né? bom. Falou do bochecho, a Márcia, estou aqui em Leila, o hipoclorito para desinfecção, eu vou falar de desinfecção, então, aqui um pouquinho, só para a gente terminar de EPI. Sendo assim, todos os consultórios necessitariam de um espaço para banho, higiene pessoal? Deixa eu ver quem que falou aqui. Renato. Ô, Renato, é o seguinte, vai existir essa tendência agora. Na verdade, a gente vai ter que reformular a odontologia, né? Eu acho que no meu consultório, eu tenho 33 anos de formada, eu passei os 33 anos da minha vida tentando fazer um consultório melhor. Então, hoje eu tenho um espaço para isso. Eu falo que eu não tenho um apartamento de 4 dormitórios, eu não vou todo ano para Paris, eu não tenho carro do ano, por sinal, meu carro foi batido até pelo nosso governador Dória, que a Saúde não me pagou. Então, assim, na verdade, eu agora já estou escrachada porque não vai me pagar mesmo, agora está ocupado. Então, assim, eu não tenho as benesses, vamos dizer assim, ou as ostentações da vida de riqueza, porque eu investi tudo que eu tenho no consultório odontológico, né? Doutora Então, Mônica, mas existe um preconceito que as pessoas acham que custa muito caro fazer todo esse trabalho a cada paciente. Na verdade, quando a gente fez o último curso, que você até colocou sobre custos, né, para quem não sabe que eu sou consultora da área financeira, você mostrou um número que não é um valor tão alto. Claro que neste momento de crise, a gente está falando de alguns EPIs diferenciados e que lógico, isso, né, para lógico. uma situação de emergência, e que a gente só vai atender emergência. Mas no dia a dia, que na verdade já deveria existir toda essa Isso. preocupação, o custo nem é tão alto assim. Não, na verdade, eu até não tenho essa aula aberta aqui neste momento, mas eu posso, de repente, a gente pode falar um Marcar dia de outro dia. custos, mas assim, vamos falar de um implante, que é onde as pessoas mais cobram, né, e mais acham que gastam porque tem implante. A conta básica, antes desse desespero, né, atrás de EPIs, a conta básica para um EPI completo, incluindo desinfecção de toda a superfície, limpeza e desinfecção de toda a superfície, toda a paramentação de descartáveis, né? Quer dizer, tudo jogado fora, um kit, né, de tudo esterilizado para colocar antes da cirurgia. A embalagem para autoclavar todo o material que você precisa, para lavar esse instrumental, secar. A conta dava, acho que, R$ 27 por paciente, né, por implante. Considerando que cada implante, as pessoas estão cobrando hoje, sei lá, R$ 2.000, né, ou R$ 1.800 um implante, eu acho que R$ 25 para você fazer o protocolo correto não é caro.
E as pessoas querem economizar, comprando produtos que não são liberados pela Anvisa, não fazendo os protocolos corretos, quer dizer, não executando corretamente aquilo que a gente tem disponível, né? Então, o custo realmente não é... Eu fiz essa aula de custos até porque eu ouvia tanto isso, isso aí deve ser super caro, você gasta maior dinheiro nisso. Não, eu não gasto dinheiro nisso. Uma consulta, eu diria que numa consulta clínica, hoje é por volta de R$ 6 de tudo, contando com todo o processo. Então, o problema não é o custo desses materiais, é só criar o protocolo, né? Tá. Eu acho que um dia a gente pode marcar, doutora Mônica, para falar do Acho que sim. atendimento comum, né? Que hoje, assim, excepcionalmente, a gente está falando desses atendimentos de emergência. Então, assim, para quem chegou mais tarde, a recomendação é não abra um consultório para atendimento normal, né? A gente está falando hoje, nesse momento de crise, para atender emergência, correto? E a gente está falando sobre... a gente acaba misturando um pouco o assunto, e quem chegou no meio pode pensar que a gente está ensinando como fazer o atendimento. Exatamente. Eu vi uma pergunta aqui que passou, qual é o melhor sapato? O sapato é sempre, imagine que seja um croque, mas não é croque, né? Croque é a marca comercial. É um sapato antiderrapante, fechado, né? Até em cima, pela planta do pé, né? Ele é fechado, não pode ser perfurado, e ele pode ser até autoclavado. Existem empresas específicas que vendem esse sapato, nem é tão caro assim, é tipo um croque, mas específicos, autorizado pela NR32, que é essa que avalia a parte de EPIs para as pessoas, né, trabalharem, para os trabalhadores, tá? Aqui tem uma outra pergunta, falando que, afinal de contas, passando a crise do vírus, cedo ou tarde a maioria seria infectada? Sim. Há uns 4 meses atrás, eu li uma pesquisa de Harvard que dizia que 80% da população ia ser contaminada pelo coronavírus, especificamente. É natural que apareçam micro-organismos que nos infectem e que a gente crie resistência. Infelizmente, as pessoas morrem pelas comorbidades, às vezes não. Anteontem eu perdi um amigo na Espanha, de 37 anos, foi o caso mais novo da Espanha, foi esse colega. Não era dentista, ele era enfermeiro, casado com uma brasileira, inclusive, não tinha nada, ele não tinha nada. Ele saiu de Sevilha, foi para Madrid para renovar a documentação dela para ela poder ficar. Quando voltou para Sevilha, em 4 dias ele morreu. Né? Então, hoje a gente não tem mais quem vai ficar doente e quem vai morrer. Eu acho que essa é uma hora para a gente criar condutas razoáveis, respeitosas, tanto com as pessoas, com os nossos pacientes, com os nossos funcionários, e é isso que eu acho que é a melhor coisa que a gente tem para fazer, né? Ok. Tem uma outra pergunta aqui. Do sabonete, você respondeu? Oi? Do sabonete? Não vi do sabonete. Para lavar a mão, qual que é? Então, aí o EPI todo é colocado depois de sabonetes degerbantes, né? Então, a gente tem um protocolinho básico, assim, eu venho da rua, faço toda a lavagem de mãos com sabonete degermante, do clorexidine, normalmente, o iodo a 1%, ele está indo em desuso porque muita gente tem alergia, então o sabonete de eleição é isso. Com a lavagem criteriosa de mãos, que todo mundo já sabe, palma contra palma, palma contra dorso, entre os dedos, entre os polegares, ponta de dedo contra a palma e das 2 mãos até punho, tá? Entre um atendimento e outro, numa situação normal, seria com sabonete antisséptico normal, tá? Ele não pode ser um sabonete nem em barra, nem o sabonete que eu compro ali no supermercado. É um sabonete de área médica. Nessa situação de coronavírus, de infecção, se você está na urgência, é sempre com antisséptico, sempre fazendo esses movimentos, tá? Então, sempre vai ser a lavagem mais criteriosa e aquela que a gente aprendeu prévia à cirurgia, tá? O álcool gel, ele é extremamente eficiente, mas não é para ser usado onde eu tenho mãos com sujidade visível. Então, eu tenho que estar com a mão limpa para usar álcool gel. Nesses momentos, toda hora passando álcool gel, eu acho importante. O que eu não posso é associar dentro do consultório com sabão antisséptico ou álcool gel também. Não há essa necessidade, porque senão há um ressecamento da derme, e aí há rompimento, há micro rachaduras, e aí sim eu crio maior porta, né, de entrada dos micro-organismos.
Ok. Tem uma pergunta aqui sobre máscara. Devo usar máscara tripla por cima da N95? Essa recomendação foi dada pelo Ministério da Saúde, acho que foi ontem ou anteontem, para que dessa forma a gente conseguisse prorrogar a vida útil da N95 nesse momento em que a gente não tem, né, o EPI. Esse é o problema. Não é indicado normalmente, mas é uma indicação do Ministério da Saúde para esses momentos de crise, tá? A N95, isso é bom avisar, porque para os homens é importante tirar a barba, porque ela faz uma sucção no rosto, né? Eu preciso adaptar de tal forma que ela cria um pequeno vácuo em volta dela, e aí a barba atrapalha. Então, quem tiver barba, não só em questão de higiene, mas no uso da máscara, é importante que a gente tire, né, remova a barba por conta disso, tá bom? Deixa eu ver o que mais que me pergunta. Aqui tem uma pergunta do Ricardinho, meu fofo, meu endodontista lindo. Nós, dentistas, e eu como endodontista e periodontista, sabemos que no caso de uma pulpite reversível, em alguns casos, temos que abrir dente para diminuição de dor. Qual a melhor forma de intervir na abertura do dente? Não necessariamente. A melhor forma, por incrível que pareça, é isolamento absoluto logo no começo. Tá? Então, pode anestesiar e isolamento absoluto. Isolamento absoluto já vai resolver muitos dos problemas, porque esse spray contaminado vai ser muito reduzido, porque não vai estar misturado na saliva. Se o paciente tiver uma tosse, e a gente está acostumadíssimo, né, com o paciente tossindo rapidamente, né, no meio de um procedimento, é aí o momento da contaminação. Certo. Bom, acho que de EPI eu acho que tá bom, né? Você já explicou quais são os tratamentos de emergência. Vamos falar agora um pouquinho sobre a vida pessoal, assim, ou você tem mais algum assunto sobre o consultório? Na verdade, passou uma pergunta aí sobre desinfecção. Aí a gente começa com um processo assim, o que eu preciso fazer no consultório em superfície? Tá? Acho que é importante falar isso. A superfície, ela, como eu falei, uma hora que esse vírus está suspenso, ele vai cair. Né? O ideal, no mundo ideal, o que eu precisaria fazer entre um atendimento e outro era o que a gente chama de desinfecção terminal, né? A limpeza terminal do ambiente, quer dizer, vir desinfetando tudo, do ar até o chão, e aí a gente teria um processo bom. Então, por isso que é importante as urgências e emergências, se for possível, encaminhar para um hospital para que haja esse tipo de atendimento. Mas, depois das superfícies, o que a gente precisa lembrar é sempre limpar e desinfetar todas as superfícies. Todas. E quando eu falo todas, são todas. Se eu tiver que sair daqui para pegar alguma coisa lá do outro lado, sem trabalhar sem auxiliar, por exemplo, é impossível nesse momento. Né? Trabalhar sem um auxiliar treinado é impossível. Abrir gavetas procurando o que eu tenho para fazer, contaminando todas as superfícies, impossível. E aí a gente vai para um novo conceito de consultório, que são consultórios diminutos, com poucos armários, né, e mais com auxiliar podendo circular. Então, eu tenho que ter produtos de limpeza e desinfecção de superfície. Né? O recomendado sempre pelo Ministério é álcool 70 e hipoclorito de sódio, que foi aquela pergunta que passou, e nós acrescentamos aí quaternário de amônio com biguamida, que são os quaternários de quinta geração, que são virucidas e que são passíveis de fazer limpeza e desinfecção num processo só, que foi muito bem explicado no outro webinar. Tá? Okay. Com o instrumental, eu também preciso ter um protocolo, que colocar esse instrumental num detergente enzimático pronto uso, que é o detergente enzimático que fica lá na caixinha, sai do consultório, vai lavar esse instrumental, vai enxaguar esse instrumental, aí ele vai para o detergente enzimático por 5 minutos, com uma solução que seja sempre nova, né? E de lá, eu verifico se essa limpeza do instrumental ficou boa, lavo, seco, e aí levo ao processo de esterilização. Eu lembro bem da sua aula que você falou que nunca pode deixar seco, né? Que tem gente que deixa seco. Não, tem que deixar lá nessa solução do pronto uso. Exatamente. Tá? Né? Essas limpezas de sabonete, tudo vai para a face também, tá bom? É importante lembrar disso.
Agora, doutora Mônica, se alguém acha que não tem condições, porque não tem uma equipe treinada para isso, nesse momento, então, é melhor não atender emergência, é melhor indicar Nada, para algum colega, né, do que correr o não, risco e exatamente. ter um colega que eu possa indicar para uma emergência, para não arriscar nem em você mesmo, a sua equipe e o teu paciente, é isso? Exatamente, exatamente. Essa é uma hora de reclusão. É a hora que a gente vai fazer um webinar, é a hora que vai conversar com os amigos, é a hora que vai conversar, vai descobrir quem é o marido, quem são os filhos, quem não convivia faz tempo. Essa é a hora, eu brinco que eu não estou lavando tanta louça, que eu tenho um Masterchef aqui na minha casa, eu estou lavando tanta louça que eu nunca lavei tanta louça na minha vida. Então, assim, é a hora da gente. Só que, em compensação, eu não vejo minha mãe. Né? Então, assim, que mora 5 prédios daqui, eu não vou, porque eu já parei algum tempo antes até do pedido, né? Eu já estou no meu 10º dia de reclusão, eu estou esperando formar 14 para conseguir ficar e almoçar com ela, que está desesperada, que fica ouvindo televisão o dia inteiro. Então, desliguem a televisão, ouçam televisão uma vez por dia, não entrem em paranoia, né? Eu acho que é importante manter a calma, manter a serenidade, pensar em coisas boas, né, fazer as suas orações, cada um na sua religião, mas simplesmente meditar, né? Eu acho que esse que é o grande problema. E em relação assim, à nossa vida pessoal, agora vamos falar assim, fora do consultório, já que a ideia é fique em casa, né? Se possível, fique em casa. E qual que é a recomendação, além de ficar em casa? Ok, às vezes eu preciso ir ao mercado, uma vez por semana, para fazer compras, né? Abastecimento. Uhum. O que eu faço quando chegar com essas compras? Isso é importante, porque assim, como eu falo há muito tempo disso, eu tenho 2 secretárias neuróticas, né, também, né? A Rosana e a Bruna são bem, bem neuróticas em relação à limpeza, desinfecção, e a Rosana já está sendo chamada já de a mulher do álcool gel, né? Mas é porque a gente cria esse hábito mesmo e a gente cria. Eu vou precisar só mudar um pouquinho isso aqui, porque eu acho que eu tô sem luz aqui. Espera só um pouquinho. Você está me ouvindo, Mônica? Estou ouvindo, eu só saí para Não, não. tentar acender a luz aqui para ficar um pouco melhor, porque estava ficando escuro aqui na minha casa. Não, tudo bem. Não, e, assim, eu estou fazendo essa pergunta porque está falando isso muito na mídia, né? Eu sei que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas assim, eu gostaria de ouvir de você, que eu confio, eu sei que você estuda, porque também a gente ouve muita coisa errada, Muita então coisa. é por isso que eu estou perguntando para você uma coisa que eu sei que está falando massivamente na TV. O grande problema do coronavírus especificamente é o tempo de permanência em suspensão, a primeira coisa, que é essa toda a conversa em relação ao consultório odontológico, ele fica suspenso no ar e tudo mais. Só que ele fica suspenso no ar na rua também, né? Então, é por isso que a gente tem que ter alguns protocolos que já são os protocolos de higiene normal, mas que agora devem ser retomados, né? Se eu pudesse, eu filmaria aqui na minha casa. Mas, assim, quando eu saio, eu ponho uma roupa que é da rua, vamos dizer assim. Né? Eu tenho uma roupa que eu visto só para sair. Calço o meu sapato lá do lado de fora e saio. Né? No meu prédio, a gente criou um protocolo aqui de limpeza de superfície, de botão do elevador, o puxador do elevador, ele é limpo 3 vezes por dia. E eu saio, aciono o botão do elevador com chave e desço. Né, pego o meu carro, vou até o supermercado, e são 2 lugares que eu vou, supermercado e farmácia, né, para comprar os remédios da minha mãe. Tudo que volta para minha casa, ele é limpo com álcool 70 também, né, ele é higienizado. Mas isso deveria ter sido feito sempre, né? Eu não sei onde aquelas latas de molho de tomate passearam. Eu sempre brinco nas aulas que eu falo que eu não sei de onde vieram as luvas, vieram com um container cheio de ratinhos também, antes de serem embaladas aqui. Então, tudo isso precisa ser limpo antes de entrar no armário. Em superfície, ele pode ficar em algumas das superfícies até 4 horas também, 2 horas, 3 horas. Então, por exemplo, eu pego alguma coisa contaminada, pego a minha garrafa, que o moço lá espirrou em cima, sim, pegou na minha garrafa, deu a garrafa para mim, certo? Eu pego essa garrafa e coço o meu nariz. Pronto, eu acabei de ficar me contaminando, né? Então, esse é um processo que precisa ficar muito, muito claro, né? Na verdade, desse processo todo. Eu preciso higienizar as mãos muito,
né? Eu preciso passar álcool gel. Na sola de sapato, por exemplo, porque esse vírus decantando, a gente sabe que ele vai ficar numa superfície. Obviamente, nós estamos falando de situações extremas, mas é importante andar com seu álcool gel, né, e de limpeza, de desinfecção de superfícies, das coisas que entram para dentro de casa. Toda vez que eu saio, eu vou tomar banho, quando eu volto, né, tomo banho, lavo a cabeça. O Brasil é um dos poucos países em que os dentistas usam gorro, né, gorro ou touca, mas eu sempre acho que o cabelo é gorduroso e ele absorve, né, ele gruda, aquela matéria orgânica gruda, o cabelo eu sempre tive um pouco de nojo de cabelo. Então eu sempre estou de touca, não posso sair de touca na rua, senão as pessoas vão me prender, ainda não é o momento, mas vou com o cabelo preso, sim, e quando eu volto eu tomo banho de cima a baixo, né, de cabelo e tudo, né. Eu vi Então, alguma esse é coisa um... falando sobre unha postiça, tal, que nem não dá para lavar, né? Que Não, na verdade, não é recomendado. Para o pessoal da área de saúde é proibidíssimo, né? É assim, você não consegue limpar embaixo de unha grande, né, comprida, não dá para limpar embaixo de esmalte craquelado, não dá para lavar a mão com critério, com anel, com pulseirinha, com aliança, com relógio chique, que eu preciso ver o WhatsApp toda hora. Eu tenho que remover toda a parte de adereços, vamos dizer assim, incluindo as unhas postiças e os esmaltes. Unha sempre curta, né, para conseguir fazer uma boa higienização das mãos. Tá? certo. Na ortodontia, doutora Mônica, que a gente sabe que não usa lá o aerosol que fala? Desculpa a minha ignorância. Mais ou menos, né? Porque usa gotícula, porque quando você tira aquele exalar, pula sempre uma gota de saliva na cara das pessoas, né? E o Protex é suficiente? Sabonete, você está É, falando? Não, sim. para lavar a mão, você está falando do paciente. Quando, na ortodontia, que o pessoal está Então, perguntando. o paciente, antes de tirar e pôr o aparelho, sempre com a mão limpa, Uhum, né? E na ortodontia, em relação à especialidade da odontologia, para mim não existem diferenças. Pode ser ortodontia, pode ser pediatria, pode ser endo, pode ser ped, todos precisam seguir o protocolo, eu vou né? fazer Não uma. tem diferença. Ok, eu vou fazer uma pergunta assim de ignorante, né? Como eu não sou. Só um parênteses, por que preciso seguir o protocolo? Porque, na verdade, eu não sei quem é que está doente, nunca. Com Perfeito. coronavírus ou qualquer outra coisa, com sarampo, cachumba, gripe, pneumonia, qualquer doença transmissível por saliva, né, e por respiração, inalação de partículas, e eu diria que quase todas, a gente tem um problema sério. Como não sei quem está doente, nós estamos na época dos assintomáticos, então a gente Sim, tem que estar preparada para todo momento, que é tá? quem contamina mais, né? Ar-condicionado. Quando eu tenho ar-condicionado, as janelas estão fechadas. O vírus, ele. O ar-condicionado é um problema, né? O ar-condicionado, na verdade, o critério, né, as normas para limpeza de ar-condicionado já são bem, de espaçamento, né, de tempo, já são menores para um consultório odontológico. Né? A gente precisa dessa limpeza do ar-condicionado por pelo menos de 6 em 6 meses. É um problema mais sério nesse momento, né? Então, quem tiver janelas, ventile, né, recicle o ar dessa sala, que fica melhor. Porque Né? você falou que ele fica pairando, mas ele fica quanto tempo pairando assim? Que ele... No ar, ele fica até 4 horas. A gente não tem estudo sobre o SARS-CoV-2, né, que é o que causa o Covid. Mas os outros tipos de coronavírus, como o do H1N1, por exemplo, é coronavírus. Pode ficar até 4 horas. A gente tem as no, pesquisas para 4 horas. no ar e vivo na superfície, só para ficar bem claro? Depende da superfície. Numa superfície de cobre, por exemplo, ele pode ficar 1 hora. Numa superfície de aço inox, por exemplo, ele fica quase 3 também. Né? Então, é um estudo que ainda, ele especificamente, a gente não consegue especificar do, COVID, né, do SARS-CoV-2, mas os outros coronavírus a gente já tem essa informação, sim. Então, estamos partindo do princípio que seja isso, né? Uhum. Deixa eu ver algumas perguntas mais. Eu já estou vendo aqui, a Karen realmente está aqui, a gente conversou isso, é realmente o único trabalho que fala do bochecho de peróxido de hidrogênio, ainda é muito recente, é a opinião, né, dele, o professor Consolaro, que é um professor muito famoso aqui, né, sobre patologia, também não indica peróxido, então ainda é muito recente, né?
Eu tenho dentistas que são meus pacientes aqui, a Janaína está aqui, eu quero agradecer a presença de todos os amigos que estão aqui, né, prestigiando a gente, na verdade. Sobre os produtos que vêm de fora, higieniza com álcool líquido ou álcool gel? Porque, na verdade, está em falta do álcool 70, né? E aí, lava, então? Lava com água e sabão. Uhum. Eu tenho álcool, porque, na verdade, tem que ser o seguinte, eu sempre tenho que ter, para passar qualquer desinfetante, uma superfície limpa. Eu não posso passar um desinfetante numa superfície suja que ela não vai fazer efeito. Sempre tem que ser uma superfície limpa. Então, se você já lavar, já vai ter de bom um bom andamento, né? E depois pode passar álcool 70. Uhum. Tem bastante pergunta aqui sobre o peróxido e clorexidina. Na verdade, é uma briga bem grande. Assim, é como eu falei, é o único trabalho que tem essa informação. As pessoas replicaram, dizendo que até a ADA replicou, né? A ADA falou. Não, a ADA não falou nada disso, tá? Uhum. O protocolo ainda está sendo estudado, na verdade. Eu posso depois disponibilizar o trabalho no outro webinar, Elisa, tem esse trabalho, mas eu posso passar especificamente depois o link do trabalho para vocês, tá bom? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Dá uma olhadinha aí, doutora Mônica, eu fui Eu passando. estou vendo aqui, a N95 pode guardar de um dia para o outro? Pode, desde que ela não esteja contaminada nesses momentos de recessão. Vamos deixar bem claro, né? Então, assim, eu sempre brinco, e eu tive uma professora muito sábia, a doutora Isabel Tumenas, que fala a data que eu falei isso, porque amanhã pode mudar, né? Tá Então, certo. isso é importante também. Porque a gente está num momento de crise, né? Exato, é momento de crise, a gente não tem, né, não tem EPI para todo mundo, fica realmente difícil, né? Uhum. Alguém perguntou aqui o triclosan e o triclosan. O triclosan, na verdade, ele já está em desuso porque ele causa outras alterações, ainda não é a indicação, a melhor indicação que a gente tem, tá? Alguém está perguntando sobre as próteses, como desgastar, porque vai resina. Esse é o problema. Mas Tá? essa é a Então, hora de trabalhar com prótese? Assim? não, então, é por isso que eu falei, a urgência, ela é colocar a prótese definitiva quando a provisória tiver sido perdida e estiver causando dor, se você tiver uma nova. Fazer uma nova provisória talvez não fosse o momento mesmo. Uhum. Tá? O ideal é paramentar como centro cirúrgico, pelo que entendi, Quase sim, isso. né? Exatamente. Entendi, sim. Bom, gente, assim, podem fazer as perguntas, acho que a doutora Mônica pode ficar mais um pouquinho, mas, de qualquer maneira, tem a aula que ela deu de todo o protocolo, né, de biossegurança, que está no site da T1, é gratuito, quem quiser acessar também, lá vai estar disponível. A gente vai deixar também, pode deixar disponível esse webinar. É importante. Mas se alguém tiver alguma pergunta também, pode procurar na sua página, né, Mônica, mandar. Você vai estar lá colocando, vai estar. Entre hoje e amanhã, os protocolos do Geração Biossegurança vão ficar prontos. Eles são parecidos com o da Anvisa, são um pouquinho mais atualizados, eu diria. A gente está trabalhando muito para isso. Eu vou disponibilizar na minha página. Qual que é a sua página? Morromero 67. Deixa eu anotar. Vai estar lá escrito, vão estar lá disponibilizados. Primeiro, o alerta para parar de atender. E segundo, os protocolos de tratamento e de paramentação e de condutas, se você for atender, né, dentro daquele critério de urgências que a gente havia comentado, tá? Pede para ela falar sobre escovação dentária. A escovação, na verdade, a escova dentária para o paciente é um problema, né? Eu sou periodontista e é um enrosco isso, porque, na verdade, eu falo para o paciente, por favor, troca a escova a cada mês. O cara quase infarta, né? Principalmente se for uma pessoa de baixa renda, né? A gente sabe que a gente tem problemas sérios. Então, o que a gente usa são os protocolos de desinfecção das escovas, né? Mas mesmo assim a escova depois
de um mês, elas já estão contaminadas e a gente não consegue descontaminar. Então, a indicação é troca mesmo, tá, das escovas. E os pacientes precisam ficar percebendo isso. Eu sou uma pessoa hoje que vive do retorno de pacientes. Então, assim, são 30 anos falando na orelha das pessoas e mesmo assim eu ainda chego a ouvir, você nunca me ensinou a fazer a higiene correta dos dentes, nem com a escova correta, ou até quando eu preciso descartar essa escova, né? Então... O pessoal está perguntando o seguinte, se água e sabão eliminam o vírus, por que não pode lavar na máquina? Porque você, na verdade, a água e sabão não eliminam o vírus. Tá? O que a gente tem, a eliminação do vírus, ela só é dada por algum agente bactericida, ou virucida, no caso, né? Se não for um agente virucida, não. Você tem a dispersão desse agente, né? Desse vírus, mas não tem eliminação, não. De qualquer forma, a gente lida com uma série de micro-organismos no consultório que você não sabe nem o tempo de permanência. E como você não tem um desinfetante, vamos dizer assim, virucida, no caso do Covid, virucida, você pode sim, ele pode permanecer na roupa e ele pode sim contaminar outras roupas da sua casa, né? E se você tiver uma criança mordendo roupa, enfim, a gente eu lembrei tem... que no curso que você deu, você falou até do caso lá do seu amigo que morreu porque teve o furúnculo, né? Quer dizer, existem Sim, outras... teve um paciente meu e a família até hoje, nessa época, não era tão chegada, mas hoje ele morreu por, na verdade, uma infecção de pele, né, e descobriu-se depois que ele era um dos furúnculos que ele não tratava, os Staphylococcus aureus. E aí ele teve uma infecção de Staphylococcus aureus, de tanto coçar, ele entrou para dentro da corrente sanguínea, foi parar no pâncreas e dissolveu o pâncreas em 2 dias. Passado isso, o menino mais velho dele começou a desenvolver os mesmos furúnculos, o mesmo tipo, né? Começou a desenvolver os furúnculos, uma infecção séria, e na época eu estava bem no curso, bem falando de infecções de pele, e eu falei, vocês troquem todos os lençóis, toque fogo no lençol, porque, na verdade, lavar não é suficiente. Eles estavam sendo contaminados, lavavam todos juntos, são peças que precisam ser lavadas separadamente. A gente precisa lembrar que o consultório é um ambiente separado do resto, né? Onde a infecção o ideal é... Agora a gente tem uma máquina bem pequenininha de lave seca, que é bem estreita para loft, é bem legal. Ela não custa barato, obviamente, mas eu, por exemplo, tenho uma máquina que vocês podem pôr, máquina de lavar 1 quilo, né? Essa de 1 quilo é tipo o da Ode, ela tem uma Brastemp, tem umas marcas interessantes de 1 quilo, eu deixo no consultório e toda a minha roupa do consultório é lavada nesta máquina, que só lava as roupas contaminadas, entendeu? E aí, pelo menos, eu não contamino a minha máquina aqui em casa. O pessoal perguntou sobre água sanitária e lisoforme. A água sanitária, ontem eu tive essa pergunta, fui fotografar a minha água sanitária, né? Não, a minha Cândida, vulgarmente conhecida. A água sanitária, na verdade, ela é 2%, o hipoclorito de sódio é 2%, então a diluição ela é um pouco, para chegar a 1%, a gente precisa tirar um pouco. A recomendação, você tem que aí ler a bula, eu até vou entrar aqui, porque eu fiz essa conta ontem, essa 2%, a empresa manda diluir, e para a gente ter a Cândida, né, transformada em hipoclorito a 1%, eu precisaria ter 20 ml para cada litro, né? Então, isso ajudaria bastante. E lisoforme? O lisoforme, ele não tem ação bacteriostática ou bactericida o suficiente para o tipo de bactéria que a gente tem no consultório, tá? Então, não é uma ação muito viável. A gente tem desinfetantes bem melhores, tá? Já são 2 vezes que eu já vejo a palavra Propé. Eu, particularmente, uso Propés no consultório, eu não gosto dessa coisa o paciente chega lá, põe o Propé, eu não gosto dessa coisa da planta, né, da sola do sapato ficar contaminando o meu consultório todo, mas ela não é uma recomendação de paramentação, tá? Ela não é por contaminação. Eu falo porque eu faço isso porque eu sou chata mesmo.
Em centro cirúrgico, em lugares onde você tem muita movimentação, existe o risco de queda, né? Então, a gente não recomenda. Se você usar os sapatos da NR32, que fiquem lá no consultório, é o suficiente para isso, para os profissionais que trabalham lá, né? Para os pacientes, eu gosto do Propresin e aviso sempre para ir com calma, para não escorregar e etc. Pelo menos não traz o cocô do cachorro da rua, né? Ah, que nojo, nem Pelo fale. menos isso, né? E o álcool 46 não serve mesmo, só o álcool... Não, a concentração do álcool ela tem que ser de 65, 68 até 80 no máximo. Então, o 70 é o mais viável e o mais estável como formulação, tá? Mais do que o 90 e pouco. Mais do que o 96, porque o 96, na verdade, o álcool ele atua por desidratação. O 96 ele volatiza muito rápido, não dá tempo. Entendi. Tá? E mesmo assim, o álcool 70 eu preciso ser por esfregaço por 1 minuto, tá? Esse é o certo mesmo. Não adianta passar tá? rapidinho, que não adianta nada. Não. Ficar lá... Assim como lavar a mão, você tem que contar parabéns 2 vezes, o álcool eu preciso de 1 minuto 3 vezes naquela mesma superfície, dá muito trabalho. Tá? E o jaleco descartável, qual a gramatura que protege? Olha, nenhuma protege. As barreiras, na verdade, assim como as EPIs, como as barreiras que a gente usa, elas são sempre uma trama, imagine uma trama condensada que a olho nu realmente tem os seus buraquinhos. Mas no consultório, de preferência, para vocês terem noção, aquele avental que vem num kit cirúrgico de implante é gramatura 40. Tá? A gramatura 30 para um atendimento normal, ela é suficiente. Neste momento de urgência, 40, o máximo que a gente tem também. Tá? Assim, isso funciona com o mesmo TNT que faz as máscaras. Tá? Por isso que a gente fala que a máscara de pano, ela não pode ser usada em nenhum momento. Tá? Máscara cirúrgica, ela barra até 70, 70, 80, né, de porcentagem de barragem, e a máscara do N95, 95%. Por isso que ela chama 95%. Tá? Ok. Alguma dica para limpar os panos de chão e solado dos calçados? Solado de calçado e pano de chão é melhor, é hipoclorito a 1%, porque não derrete, não descasca, não tira a cor, não oxida, né? Eu acho que esse é o melhor, é o hipoclorito a 1% mesmo. Mas nesse momento, será que não é melhor deixar o sapato fora de casa? Assim, tipo, deixa na porta? Se for essa entrada e sair, se for a coisa pessoal, meu sapato tá lá fora. Né? Eu tô aqui com o chinelo que eu lavei com Cândida mesmo, eu tenho o chinelinho de ficar em casa. Hoje, por exemplo, eu lavei, peguei o desinfetante do consultório, que eu uso o da Rio Química, da Germe Rio, passei toda a minha casa hoje, trabalhei que nem a camela aqui para poder, e assim, faço isso uma vez por dia, porque a gente comete alguns erros. Aliás, essa é uma pergunta pessoal minha, doutora Mônica, porque assim, a gente está trancafiado aqui em casa, e o cara, a gente está nem descendo no elevador, mas aí a gente limpou toda a casa e tal. Eu posso, ainda assim, estar contaminada a minha casa? Quer dizer, pode entrar pela janela, eu moro no prédio, então o vizinho de cima... Não, na verdade, assim, a gente vai correr o risco, esses vírus a gente vai entrar em contato, o que eu não quero é a manifestação da doença propriamente dita, e por isso que quanto mais contato, maior a chance de eu ter a doença. Essa é a conta, né? Então, estar em casa não é um problema, mas também ficar em casa abafado, se por acaso ele estiver aqui dentro e não ventilar, é pior. Né? Então, não deixe a casa abafada. Abra a janela, circula ar, né? É como uma gripe. Imagina que é uma gripe. As pessoas com mais sensibilidade vai afetar a área pulmonar e vai acabar causando uma pneumonia irreversível. Né? Ok. Aqui está falando de broca, limpeza de prótese, de moldagem. Essa é uma aula específica, não é bem a conversa, mas é desinfetante normal. A gente pode... eu não tenho essa aula pública, né? Na verdade, as pessoas me chamam para dar essa aula, onde a gente fala de tudo isso, né? Não é Na verdade, gente, a doutora Mônica, ela tem um curso, ela dá cursos de biossegurança, tanto para vocês dentistas, como para a equipe. Eu recomendo demais. A doutora Mônica, ela
tem vários cursos, depois eu quero até que você fale, tem gente que não estava aqui no começo, ela tem vários cursos nessa área, alguns consultórios chamam ela para ir lá e dar o treinamento, identificar todo como que é feito, todo o protocolo de cada clínica. Eu recomendo muitíssimo, não só porque ela está aqui, de verdade, já recomendei ela para muitos dos nossos clientes. Então, eu sei que agora a gente está no momento de emergência, ela está aqui disponibilizando todo esse conhecimento para ela, mas é óbvio que não dá para ela falar tudo aqui com tantas perguntas, né? Então, assim, o que ela puder, ela está passando, mas, assim, tem coisas muito específicas que depois vocês podem falar, pessoal, mandar uma mensagem para ela. Doutora Mônica, depois você deixa o seu e-mail aqui, também a gente já está mais de uma hora, quase 1h30, eu estou aqui com o seu tempo. Agora que eu vi. Daqui a pouco começa também o webinar da Elaine, que, aliás, se tiver algum ortodontista aqui, eu recomendo 7 horas, começa o webinar dela, que ela vai falar sobre casos clínicos e clean checks, né, de Invisalign. Vai começar às 19 horas, então a gente tem que começar já ir finalizando. Tem alguma coisa mais importante, doutora Mônica, que você acha importante falar? Não tem muitas coisas importantes, né, para se falar. Na verdade, o que a gente quer é tentar compartilhar. Eu vou tentar fazer agora. Minha cabeça está bem estressada, porque eu estou em reunião desde a semana passada para tentar absorver um pouco dessas informações. Eu só queria, para finalizar, fazer algumas coisas que eu vi aqui das perguntas. Essa polêmica do bochecho é uma polêmica que compra muita briga, tá? Esse trabalho é um trabalho único que expressa unicamente a opinião do profissional chinês que recomenda o peróxido de hidrogênio. Não é um trabalho e não é um consenso científico, tá? Uhum. É importante falar sobre isso. A gente precisa estudar muito ainda. A gente não sabe quais vão ser as consequências da presença desse confinamento e dessa situação que a gente se encontra, né? Isso é um problema sério, né? E são coisas que a gente precisa aprender juntos, né? Na página, na verdade, eu sou uma pessoa, por incrível que pareça, bem tímida, eu não gosto de ficar fazendo live, eu não gosto de ficar fazendo conversa, eu faço porque realmente hoje é um momento importante, faço porque a Paula é uma pessoa extremamente importante, que consertou minha vida financeira nos últimos 2 anos. E que eu odeio também esse negócio de mídia social, mas nessa hora a gente tem que usar as nessa hora, que a gente tem, né? A live da T1, quando o Maurício me convidou, eu falei, olha, só tem uma recomendação que seja aberto para todo mundo, porque esse é um assunto de utilidade pública, né, e a gente precisa ajudar as pessoas a se recuperarem. A gente precisa organizar e arrumar esse tempo para se organizar, né, a gente vai organizar a casa, vai organizar os relacionamentos, vai organizar o consultório, e a gente vai voltar. Né, a gente, não sei quanto tempo, não sei quantos boletos eu deixei lá também, eu estou no mesmo barco que todo mundo, né? Uhum. Então, isso é extremamente importante para a gente lembrar, todo mundo está no mesmo barco, a gente tem que se ajudar nesse momento. Então, agora eu vou criar coragem e vou falar alguns assuntos de histórias que eu vi aqui, na verdade, sobre desinfecção de moldagens, de broca, a gente pode falar. E um dia, se Deus quiser, a gente monta um curso mais específico e a gente vai conversar bastante sobre isso, né? São muitas perguntas sobre Vai os ter um pessoal desinfetantes. desesperado aqui perguntando sobre ácido paracético. Então, pelo amor O de Deus, o ácido peracético, ele é um desinfetante de superfície, a gente tem classificações de desinfecção, é um desinfectante de alto nível, né? A gente precisa de um desinfetante de médio nível, que são os hipocloritos, o desinfetante... já estou até confusa agora, o quaternário de amônia, o hipoclorito, o álcool 70. A gente tem boas soluções no consultório. O ácido peracético ele é usado, mas ele é extremamente corrosivo. Então, tomar bastante cuidado quando usar o ácido peracético no consultório em superfícies, principalmente as superfícies coloridas, né? Uhum. Então, tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Tá bom. A live vai ficar aqui salva, gente. Eu vi a Janaína falando que o água e sabão mata o vírus. Existe controvérsia sobre isso, né? A gente precisa de um agente virucida. A água e sabão dilui esse micro-organismo, mas pode, por exemplo, dispersar para o ar. Por exemplo, apertar o botão do vaso sanitário com a tampa aberta, você pode se infectar e respirar um ar contaminado, porque é uma contaminação orofecal,
né, esse vírus. Então, assim, são hábitos de higiene, né? A gente tem a vantagem de ter o hábito dos índios, né, de tomar 2 banhos por dia, né, lavar a mão, tá sempre refrescado, né? Então, a gente tem essas vantagens, mas a gente vai passar por tudo isso. A gente vai falando aos poucos e, sei lá, no meio da semana que vem a gente faz um outro, com Isso. algumas perguntas mais específicas. Vamos organizar o consultório e fazer isso direito. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a Team One também de ter disponibilizado essa plataforma para a gente e estar junto comigo e com a doutora Mônica para levar informação para vocês. Eu e a doutora Mônica, a gente não tem experiência nessas coisas de redes sociais, então peço desculpa que a gente não é totalmente profissional nisso, mas o importante é levar informação, né? Acompanha a doutora Mônica no Instagram e eu também, a gente vai estar não sei se diariamente, mas sempre que puder eu vou trazer informações. Eu estou querendo trazer algumas pessoas da área financeira também, assim, de investimentos, porque tem gente que tem investimentos. Eu fiz ano passado um curso sobre isso, e eu vou tentar trazer essa pessoa para falar o que faz, quem tem investimento. Vou passar informações para você de, como a doutora Mônica falou, é a hora de se organizar. Então, se antes a gente fazia errado com biossegurança, vamos aprender a fazer certo, vamos organizar também o financeiro, porque quem tinha uma reserva de emergência hoje não está tão desesperado. Então, eu vou aproveitar esse tempo que vocês estão com tempo, né, para a gente falar sobre isso, a gente se organizar financeiramente, organizar a clínica, organizar a vida, como a doutora Mônica falou. Doutora Mônica, muito obrigada por participar prontamente. Obrigada. Eu falei ontem de madrugada, você topou de última hora. Muito obrigada pelas suas informações. Tá? Me acompanhem e acompanhe a doutora Mônica, que a gente está sempre levando informação para vocês, ok? Muito obrigada, viu, gente. Pessoal? Pode seguir a gente no Instagram, tá lá o meu é Morromero67, que as pessoas estão perguntando aqui, é Morromero67. É o meu pessoal que agora virou profissional, né? E então eu vou colocando algumas coisas, vou pôr nas redes sociais. O meu Facebook é Mônica Romero mesmo. Pode pôr lá, eu aceito amizade e vocês acompanham, então, toda a publicação desses manuais que a gente vai colocar disponíveis para vocês. Obrigada, Paula, obrigada, Maurício, obrigada, Elaine, pela disponibilidade aí da plataforma e da conversa que a gente teve agora. Viu? Estou disponível para as perguntas depois, pode me escrever que eu respondo sim, tá bom? Eu a mesma coisa, gente. Qualquer coisa também podem me escrever no direct ou no meu e-mail, paula@paulacristine.com.br. Vou escrever aqui, peraí. Eu vou pôr o e-mail também, que acho que às vezes é mais fácil, né? É consultoria@romeroodontologia. Escreve aí, por favor. Só para alguém, se alguém tiver interessado, semana que vem eu tenho um curso com a Team One. O curso que normalmente a gente faz presencial, a gente vai fazer online para pessoas que nunca têm oportunidade de fazer esse curso porque não tem tempo. Então, tá lá na nossa página e também da Team One, tá bom? Convido todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, Paulinha. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.